Amigos e amigas a mil por hora, o jornalista Matt Bishop escreveu nas redes sociais lembrando um fato que aconteceu em 1966, mais precisamente nesse mês de dezembro. É que naquela época era lançado o filme Grand Prix, considerado uma das obras-primas do cinema em se tratando de esporte, principalmente de automobilismo. Filme dirigido por John Frankenheimer, que alcançou imenso sucesso internacional. O filme tem umas bossas, ele é filmado em Cinerama, em 70mm, e nas telonas de cinemas como o extinto Metro Boa Vista, era simplesmente espetacular poder ver o filme. E o som? Que qualidade de som! Tanto que Grand Prix rendeu 3 Oscars em categorias técnicas: montagem, edição e montagem de som. Realmente um filme fenomenal, cuja história gravita em torno de 4 pilotos: Jean-Pierre Sarti, interpretado por Yves Montand, Nino Barlini, pelo italiano Antonio Sabato, o Scott Stoddard, do Brian Bedford, e também Pete Aaron, de James Garner, um americano, um inglês, um francês e um italiano. As principais equipes da película são a Jordan BRM, uma escuderia fictícia, a Yamura, claramente inspirada na Honda, com o lendário ator Toshiro Mifune fazendo a personagem Izu Yamura e sendo dublado. É bom lembrar, Toshiro Mifune não tem a sua voz no filme, é um dublador que interpreta a voz de Izu Yamura. E também o comendador Agostini Manetta, que é o chefe da equipe Ferrari. Aliás, Agostini Manetta é interpretado por Adolfo Thiele, o primeiro marido da falecida atriz brasileira Tônia Carreiro. E também havia uma pleiade de lindas mulheres: Jessica Walter, Françoise Hardy, Eva Marie Saint e Geneviève Paget. Aliás, Eva Marie Saint é hoje a atriz que conquistou um Oscar, a mais velha de todas, desde a morte de Olivia de Havilland. Ela e Geneviève Paget estão mais ou menos com a mesma idade, entre 95 e 94 anos. Françoise Hardy e Jessica Walter são senhoras beirando os 80 anos. E dos atores aos quais me referi, pela pesquisa que fiz, não vi com relação ao Brian Bedford, mas o Antonio Sabato está vivo, James Garner e Yves Montand, evidentemente, já são falecidos. São histórias que se cruzam, que se chocam. E os estereótipos, do piloto playboy, que era o Nino Barlini, com a namorada meio alienada, meio desinteressada, a belíssima Lisa, de Françoise Hardy, a jornalista, a Louise Fredrickson, que se envolve com a personagem do Sarti, o caso, o triângulo amoroso envolvendo o Scott Stoddard, o Pete Aaron e a mulher do Scott Stoddard. Então são ingredientes que pontuam essa película, que teve dezenas de problemas durante a sua gravação. A despeito, claro, das lindas imagens, houve dezenas de problemas, especialmente com relação aos acidentes, alguns deles reais, como aquele de Spa-Francorchamps, que um carro fica no despenhadeiro. Aquilo aconteceu durante as filmagens mesmo do Grand Prix. Não foi durante o GP da Bélgica, e sim durante as filmagens de Grand Prix. Alguns carros usados não são carros de Fórmula 1. Convém lembrar que para a filmagem nem todos os carros foram carros de Fórmula 1. Nem todos os pilotos também aprenderam a guiar de fato carros de corrida ou se interessaram. E o James Garner, dos atores, foi aquele que mais se empenhou, de acordo com o Bob Bondurant, que foi um dos consultores, assim como o Phil Hill, que foi responsável por dezenas das filmagens dinâmicas, especialmente com carros modificados, como um Ford GT40 cortado para ter uma perspectiva de câmera, e também o AC Cobra, além, claro, de muitos outros carros de Fórmula 1 que o Phil Hill, com câmeras a bordo, aquelas enormes câmeras mesmo de cinema, ele guiou. A equipe de produção também teve uma espécie de catapulta, um foguete que foi usado para os acidentes mais sérios, como o de Scott Stoddard de Mônaco e o acidente fatal de Jean-Pierre Sarti em Monza, no relevé. Foi um dos últimos anos em que o relevé de Monza foi usado, nem que fosse para filmagens, bem que também a pista de Monza com o relevé de 38 graus, ela ainda foi usada em provas do World Sports Car Championship, mas pouco depois o anel de velocidade seria extinto. Mas ele foi aberto para o filme Grand Prix por uma deferência ao John Frankenheimer, que esse anel tinha sido desativado depois da morte do Wolfgang von Trips no GP da Itália de 61. Me corrijam se eu estiver errado. E o acidente do Scott Stoddard lembra muito
outros que aconteceram e aconteceriam, né? O Paul Hawkins caiu no mar, né? Aí foi o caso do James Garner, né? O Scott Stoddard bateu no paredão, mas o James Garner cai no mar. E é um acidente igual ao do Paul Hawkins em Mônaco em 64. 3 anos depois, em circunstâncias mais trágicas que o do Paul Hawkins, ali na saída do túnel, o Lorenzo Bandini morreria batendo em fardos de feno com uma Ferrari. E olha que o acidente do Scott Stoddard, né, da forma como bate, também poderia lembrar esse do Bandini. Claro, do Bandini aconteceu depois, mas vejam como as circunstâncias são bem semelhantes. Pois é, Grand Prix foi filmado em vários dos autódromos europeus, ao custo de 9 milhões de dólares em toda a produção, rendeu 20,8 milhões, não deixa de ser um bom dinheiro, e ainda teve o privilégio, né? O John Frankenheimer ainda teve a primazia de trazer Maurice Jarret para a trilha sonora. Não por acaso, Grand Prix foi tão oscarizado, tão celebrado como talvez o grande filme de automobilismo de toda a história. E olha, acho difícil que algum filme supere, alguma película supere, até porque você encontra dezenas de dificuldades para a produção de filmes que falem da realidade do esporte de uma forma tão humana quanto falou o Grand Prix, até com a presença de vários campeões fazendo pontas, né? Você tem ali o Jack Brabham, tem o Phil Hill, aparece o Graham Hill, aparece o Juan Manuel Fangio, Jim Clark também, quando estava vivo, participou das filmagens, Joe Bonnier, Bruce McLaren e os capacetes. É bom lembrar que alguns capacetes ali ou são inspirados ou eram de pilotos. O capacete do Scott Stoddard era o do Jack Stewart, com aquela faixa escocesa. O do Jean-Pierre Sarti, do John Surtees. Do Nino Barlini, do Lorenzo Bandini. E muita gente deve se pensar, e o do Pete Arrow era o do Chris Amon mesmo? Não era não, era só inspirado, que as cores foram trocadas. O vermelho e o azul foram intercambiados. Além do que, o capacete do Chris tinha um discreto perfil de um kiwi, que é a ave típica da Nova Zelândia, também no seu casco. Gente, é isso aí. Grand Prix entrou para a história do cinema como o primeiro grande filme de automobilismo. Alguns nem chegaram perto. Alguns são verdadeiros desastres. Mas felizmente tivemos Rush, tivemos Le Mans de Steve McQueen, que tentou ser o primeiro a fazer filme de automobilismo e não conseguiu, Winning de Paul Newman, Dias de Trovão e Ford versus Ferrari, que depois de Grand Prix tornou-se o segundo filme de automobilismo a receber estatuetas do Oscar. Eu volto na próxima. Um grande abraço a todos, a 1000 por hora. A gente se vê.